Minha saudação a você que me acompanha através desta videoaula, e é sempre importante nós estarmos interagindo. A todo momento nós passamos por mudanças comportamentais, e digo isso porque nós estamos vivendo esse momento. Como vocês podem ver, eu estou em minha casa gravando uma videoaula, buscando levar a você a oportunidade de estar aperfeiçoando e elevando seus níveis também de intelectualidade, de comunicação, de uma forma com que você possa também se sentir bem à vontade. Quem vos fala nesta ocasião é Ayrton José Christmann, funcionário público, professor e facilitador em várias áreas. Nossa reflexão de hoje vem de encontro a tudo aquilo que nós já vimos no decorrer dos dias, no decorrer de nossa vida. A reflexão segue uma rotina e esta rotina, nós precisamos quebrá-la. Por isso que estou aqui de uma forma diferente, sem nada pré-elaborado, e sim com um roteiro mental. Quando falo de um roteiro mental, é sempre importante nós observarmos o mundo em que estamos vivendo. Quando nós falamos de atendimento e vendas, percebemos que hoje o atendimento é feito de forma diferenciada. São poucas as pessoas que nós encontramos em estabelecimentos comerciais, adquirindo produtos de forma presencial. Mas é sempre importante nós vermos as atitudes comportamentais daquele que está aí para prestar o serviço. Temos em nossa mente, com certeza, inúmeras visualizações de pessoas, aquelas que atendem de uma ou de outra forma. Nem sempre estamos satisfeitos com o atendimento, mas a grande pergunta é: qual é mesmo a razão de termos diante de nós um atendente, um vendedor, uma pessoa que está disposta a nos ajudar, a facilitar o nosso acesso àquilo que procuramos? Aí vem um aspecto muito interessante: a abordagem. Existem conceitos e algumas pessoas até dizem que o cliente sempre tem razão. Hoje venho fazer você refletir junto comigo. Será que é mesmo isso? Será que sempre o cliente está certo? Ou será que o atendente, o vendedor, precisa ter uma postura de entendimento e assumir as consequências daquilo que às vezes foi mal dito ou até mesmo mal abordado? Mal abordado por parte do vendedor, mal abordado por parte do cliente que vai de encontro ao vendedor. Vivemos constantes experiências. Se você parar e pensar um pouco, com certeza você já vai ver muitas e muitas vezes que você chegou com uma pressa danada, independente do ponto comercial. E muitas vezes você até sai com pressa e aborrecido, porque não conseguiu ter aquilo que você queria ter enquanto atendimento. Aí vem a grande reflexão: como será que eu, como cliente, abordei aquela pessoa que estava atendendo outras pessoas naquele momento? Mas hoje vamos voltar nosso olhar às abordagens e às perguntas que devem ser feitas antes de um atendimento. Vamos criar uma imagem hipotética. Visualize você chegando em algum ponto comercial. Como você é abordado? Esta com certeza não é uma pergunta fácil de ser respondida. Tudo depende do dia, da empresa, da pessoa que lá está, da forma com que você chega até ela, se ela está atendendo ou não está atendendo outra pessoa. Tudo isso nós podemos colocar numa balança. Será que a abordagem foi mal feita? Alguns podem até me dizer: professor, Ayrton, mas se a pessoa dissesse só um minutinho, mas você está com muita pressa. Imagine que você está com pressa. A culpa às vezes é do vendedor, mas será mesmo? Quando a gente fala de perguntas que devem ser feitas antes do atendimento, são perguntas também mentais. Por exemplo, eu chego num espaço e quero comprar uma torneira.
A abordagem deveria ser: bom dia, boa tarde, tudo bem? Estou à sua disposição. Só um segundinho que eu vou fechar a venda aqui e nós já conversamos. Será que essa seria uma boa abordagem? Ou será que a pessoa só olha para você, volta o olhar e diz assim: só um minuto? Se depois desse minuto ou desses 2, 3, 4 minutos, que geralmente não é um minuto, é um exagero de expressão, 1 minuto. Às vezes você já está esperando 5 minutos. Para você, esses 5 minutos parecem meia hora. Se você não tem um equilíbrio emocional, você fica agitado, você fica ansiado, você já não sabe mais se vai comprar ou se não vai. Aí você começa a visualizar se tem outros vendedores naquele ponto comercial e você busca encontrar, às vezes por iniciativa própria, o seu próprio produto. A pergunta não cala. Quais são as atitudes comportamentais mais adequadas? Quais são as perguntas que o vendedor deve fazer a você? Imagine que o vendedor está livre nesse momento e você chega e pede uma torneira. E o vendedor volta para você e diz: bom dia, boa tarde, tudo bem contigo? Você deseja uma torneira? Sim, acabei de falar. Lógico, né? Ele vai dizer assim: o senhor deseja uma torneira para que fim? Aí você vai explicar. Eu quero uma torneira para uma pia, eu quero uma torneira para o esguicho, eu quero uma torneira, seja lá para qual utilidade que você quer. Aí o vendedor já vai visualizar a torneira que você quer, porque nem todas são iguais, né? Aí ele imagina junto contigo. Vamos imaginar que você queira uma torneira para cuba para lavar louça, para sua pia. Aí ele vai dizer: olha, nós temos várias torneiras. O senhor prefere uma tradicional? Porque nós temos também outras que são de inox, são de ferro. Muito bem. Aí quem sabe ele pode até acrescentar: inclusive nós temos torneiras especiais para pias de lavar louça. O que acontece com a sua prece? Você estava focado numa torneira e chega lá e recebe a sugestão de 4 torneiras diferentes. Temos aquela com aquecedor, tipo um chuveirinho. Temos a outra aqui que tem inclusive uma luminosidade diferente. Quando você abre a torneira, ao sair da água, ela tem também luzes. Você tem também uma torneira que tem a possibilidade, como eu já falei, do chuveirinho, mas que você pode fazer com que a água saia numa posição só, como você pode incliná-la para vários lugares. Você viu que interessante? Então, novamente, passo a olhar para nós, no nosso dia a dia. Como isso acontece? Num olhar, numa expressão facial, ou do vendedor ou sua, todas as atividades realizadas antecedendo esta sua expressão facial podem se perder. Se o vendedor simplesmente balança a cabeça, você já imagina: ele não sabe o que eu quero uma torneira assim e pronto. Você só está pensando. Quando o pensamento se torna palavras, às vezes são um pouco ásperas, um pouco agressivas, ou às vezes não são as mesmas da sua expressão facial. Isso acontece muito com a gente, acontece a todo instante. Então, se você tivesse que trocar de posição, você passaria a ser o vendedor. Você compraria de você mesmo? Eis a importância de nós refletirmos isso numa dimensão ainda maior, ainda mais profunda, ainda mais envolvente, que é a comunicação. Toda comunicação ela tem um poder enorme de construir como destruir, de criar relacionamentos como também de destruir relacionamentos. E até mesmo de provocar nas pessoas má interpretação. No caso das perguntas que o vendedor deve fazer, nem sempre elas são recebidas pelo cliente
da mesma forma com que ela é projetada pelo vendedor. Na grande maioria das vezes, o vendedor busca facilitar o atendimento e, ao mesmo tempo, visualizar de fato o que o cliente deseja. Quando falo disso, falo também dos gestos, dos olhares, da forma com que nós conduzimos o nosso corpo. É muito simples observar isso. Só que, na medida em que a vida vai passando, nós não observamos isso. Nós só observamos quando alguém nos questiona, quando alguém nos diz algo e este algo acaba nos incomodando, fica ressoando no nosso coração enquanto sentimento, enquanto emoção, às vezes de alegria, mas na grande maioria o contrário disso. Quando fica ressoando em nossa mente, toda vez que nós vemos a pessoa que nos fez um comentário, nós também reagimos de forma diferente. Esta é uma reflexão que nós não podemos deixar passar. Pense muito nisso. Pense numa escuta ativa. Passe a ouvir mais e falar menos. Passe a observar quais os gestos que você faz. Eu mesmo aqui. Hoje já coloquei com as mãos. Vocês viram que eu já fiz vários gestos. Inúmeros deles. Alguns até expressam algo, outros expressam o contrário daquilo que eu estou dizendo. Parece algo tão simples, mas é muito preocupante. Toda vez que eu me apoio sobre a mesa, o gesto das mãos é quase similar. Estas são preocupações que nós precisamos ter no decorrer de toda a nossa vida, porque é assim que nós vivemos. É desta forma que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Por isso que eu sempre digo que a comunicação ela tem um poder enorme. Ela pode ser visual, textual e verbal. Visual, no seu modo de se vestir, da sua posição corporal. Depende das roupas que você usa. Visual também, a expressão facial, o gesto das mãos, a aceleração dos pés quando você caminha, um gesto de impaciência, você está lá, estou estralando o dedo. Isso gera o quê? Gera nas outras pessoas também uma preocupação ou até mesmo um distanciamento. Às vezes as pessoas se distanciam da gente por causa de um gesto simples, de um olhar. Tem algumas pessoas que inclusive têm um costume, um cacuete. Esse dá a expressão de desgosto. Entendeu? Você viu como isso é interessante? Ao mesmo tempo que é interessante, faz a gente pensar. Perdemos pessoas, perdemos relacionamentos, perdemos negócios, tudo isso em virtude destas nossas expressões corporais. Quando falo do visual, você já pode ter uma ideia. Agora, quando se fala de uma expressão textual, isso também é muito sério. Por exemplo, você efetua uma compra e você pede para que a pessoa entregue no endereço X. Aí veio o textual. O vendedor, ele tem o seu cadastro no antigo endereço, ou quem sabe no endereço atual, mas você pediu para a entrega da mercadoria em outro local. Se não tiver a comunicação textual, a pessoa responsável pela entrega não vai saber. Aí o que acontece? O cliente chega em casa e vê que os produtos que ele adquiriu estão em casa e não no endereço que ele havia solicitado. Vocês viram como a questão textual expressa algo tão importante? Quando se fala da expressão verbal, a expressão verbal é uma das que eu mais gosto, porque eu já há mais de 15 anos venho atuando na área de cursos de comunicação, de oratória. E sempre paro para pensar muito sobre isso. A todo instante nós precisamos nos reeducar, nos colocar numa nova condição, para poder elevar nossos níveis de comunicabilidade. E você, se você pensa em ser vendedor, ou quem sabe você seja, a comunicação é elementar. Ela é indispensável para o seu sucesso. Aí ela junta tudo.
junto o visual, junto o textual e chega em você enquanto comunicação verbal. Como eu disse, tem um poder enorme. Enorme. Você pode, quem sabe, ser uma dessas pessoas que escreve muito bem, que tem uma facilidade em escrever artigos, textos, enfim, qualquer coisa. Mas quando você precisa expressar isso verbalmente, vem um grande desafio. E este é um desafio que muitas pessoas têm. Eu já tive mais. Errei muito nesse processo. Mas a cada momento tenho possibilidades de acertar mais. Por quê? Porque exercito. Quando falo da importância de se fazer perguntas para seus clientes, para as pessoas com quem você vive, o tom da voz da pergunta pode acabar com a pergunta. Ei, o que você quer? Ei, tudo bem? O que você precisa? Algumas palavras um pouco diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. Você percebeu? Só um minutinho. Aguarde só um minuto que eu já vou lhe atender. Nossa. Oi, vizinho, vizinha. Só um minutinho, eu já vou atender o senhor, a senhora. Você viu? O tom de voz. Quando você não olha para as pessoas, é outro desafio. Isso acontece muito. Agora, com essa nova modalidade, meus cursos eram todos presenciais. Você é estudante presencial. Agora nós estamos em videoaulas, né? Estamos utilizando o Google Meet e tantos outros caminhos que fazem com que você não pare de estudar. Você acha que é fácil para um professor de sala de aula estar diante de uma câmera e ver uma pessoa às vezes só filmando? No meu caso aqui, hoje estou sozinho. Eu tenho que cada pouco mexer aqui no mouse para efetuar a gravação. É um grande desafio. Eu não sei como você está para assistir esta gravação. O seu lado emocional, não sei se você está em casa, no trabalho, no ônibus, numa viagem, ou quem sabe até mesmo em casa, num ambiente onde tem pessoas ouvindo música, outros fazendo comida, outros fazendo faxina, crianças brincando, barulho para tudo que é lado, cachorro acuando. Não sei. O que eu preciso fazer? Fazer com que aquilo que eu estou dizendo tenha sentido. Porque aí eu vou conseguir trazer a sua atenção. Tudo que está em sua volta, que pode servir como distração, deixa de existir. Isso continua existindo, continua acontecendo, mas o seu foco é para comigo. Se você agora está distraído, comece a pensar. Por que razão estou distraído? Como eu disse antes, já disse em outras ocasiões, nem sempre estamos onde deveríamos estar, a nossa mente nos leva a tantos e tantos lugares. Este é o grande desafio. O desafio de estar onde de fato temos que estar. Esse é o convite que faço nesta ocasião para você e gostaria que você aproveite tudo isso que estou falando. Aproveite para canalizar sua energia, toda a sua energia. Não para questionar, não para encontrar falhas nos outros, mas para olhar em você. Porque até numa coluna outro dia eu li que o grande problema da humanidade é ver os erros dos outros e não os acertos. Não observar para si quais são as necessidades que tem de evoluir. Se a tua dificuldade é filmar, estar sentado, assistindo, estar sentado, produzindo um texto, estar pensando quais as perguntas que você deva fazer numa abordagem a um cliente, uma pessoa, no trabalho, no esporte, no lazer, a melhor alternativa é exercitar. Na medida em que vamos exercitando, vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos tornando possível uma transformação de nossos hábitos comportamentais. Eu sempre me espelho muito no atleta. O atleta faz muito isso. Ele treina. Quanto você treina? Quanto eu estou treinando naquilo que para mim é um problema? E desta forma eu gostaria que você pensasse.
porque temos atividades que devem ser realizadas a todo instante, a todo dia, a todo momento. E muitas vezes nós precisamos, vamos imaginar, fazer uma pesquisa de rua, saber se as pessoas gostam mais do A ou do B, enquanto produto, enquanto serviço, enquanto... Agora está entrando o período eleitoral, né? Já pensou você fazer este trabalho? Como você iria abordar uma pessoa na rua? Como você faria para fazer com que esta pessoa voltasse a seu olhar, a sua atenção a você? Que dedicasse parte do seu tempo para te dar algumas respostas. Como você reage quando alguém faz isso contigo? Quando alguém te convida para uma entrevista? Quando alguém pede para você quais são as suas necessidades? Quando alguém diz para você tirar um tempo e pensar em você? Estes e tantos outros questionamentos estão seguidamente presentes em nossa vida. E é sempre importante, assim como estou aqui, vocês viram que eu coloquei até imaginando os holofotes, quando você está no centro de toda a atenção. Exercitar, tudo isso se faz importante. E mais importante ainda, é identificar o que temos que melhorar. Se a tua atividade, a tua tarefa, o teu exercício está voltado à abordagem de pessoas, comece a observar como você aborda elas. Observe-a quando ela sai próximo de ti, porque você vai ver se ela se sentiu bem atendida ou não, só pela expressão corporal. Assim como neste domingo à tarde, que aqui em casa estou, faça você também. Não sei em qual momento você vai assistir, quem sabe numa segunda-feira à noite, terça, quarta. Pense. O convite que ora faço é você se perguntar. As respostas não estão nos outros, as respostas estão em nós. E eu estarei aqui junto com toda a nossa equipe, sempre disponível a lhe ajudar. Porque enquanto mais nós formos nos comunicar entre nós, mais nós iremos crescer juntos. Faça o exercício. Como você gosta de ser abordado e como você gostaria que as pessoas também te abordassem. Desejo uma ótima semana, um ótimo final de semana, mas sempre lembre disso que eu estou te dizendo, da importância de você se perguntar antes de fazer a pergunta para alguém. Se alguém te perguntasse desta forma, você iria gostar? Valeu? Um forte abraço e até breve.